famoso Dia das Bruxas e para combinar com este clima dark, sombrio, que é típico desta comemoração, eu resolvi falar de livros sobre serial killers. É assunto pesado, mas como eu tenho algumas indicações de bons livros sobre psicopatas, assassinos seriais e outras coisas bacanas desse tipo, resolvi fazer esse vídeo dando algumas indicações de livros que eu li, que eu gostei bastante. São livros bem diferentes entre si, cada qual à sua maneira. Eu acho que trata do assunto de uma forma interessante. E eu sou uma pessoa estranha, eu gosto de ler sobre estes assuntos. Se você é como eu, talvez você curta as minhas indicações de livros sobre serial killers para o Halloween. E a minha primeira indicação não poderia deixar de ser a série de livros de Dexter. Gente, Dexter é muito amor. Não tem jeito, eu sou apaixonadíssima pela série de TV, exceto a 8ª temporada, que cagou tudo, aquele final, meu Deus, o que foi aquele final? Enfim, eu tenho um vídeo sobre isso do ano passado, não vou voltar ao assunto para não me estressar de novo com o final de Dexter, mas abstraiamos porque o restante da série foi muito bacana, foi muito legal e é realmente um dos meus seriados favoritos. O que algumas pessoas não sabem é que o seriado do Dexter foi inspirado em uma série de livros escrita pelo Jeff Lindsay. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o seriado não tem muito a ver com a série de livros, não. O próprio Dexter, o Dexter dos livros é muito mais malvado do que o Dexter da série, sobretudo mais pro final da série, quando ele foi cada vez mais se tornando mais bonzinho, por assim dizer. O Dexter dos livros, ele é mais cruel, ele é mais irônico, ele não é tão sentimental, se é que um psicopata pode ser sentimental, mas enfim. E tirando a primeira temporada, que é bastante fiel até ao primeiro livro, depois disso eles tomaram rumos completamente diferentes. Então o livro seguiu por um rumo e o seriado seguiu por um outro. As histórias são distintas, não tem nada a ver, tem personagens diferentes, tem enredos diferentes mesmo. E é isso que faz ser tão legal a leitura, porque eu acho que seria meio chato eu assistir na TV e depois ler o livro, mesmo com essas pequenas nuances diferentes. Eu acho que se fosse a mesma história seria um pouco cansativo, porque eu já saberia o final de qualquer maneira. Mas como são histórias distintas, é muito legal acompanhar tanto na TV quanto no livro, porque quem é fã de Dexter acaba tendo mais e mais do personagem. Eu já fiz resenha de alguns livros da série do Dexter, eu sei que já lançaram mais novos volumes depois que eu fiz o vídeo, porque o meu vídeo já é bem antigo, mas se você quiser saber um pouco mais sobre a série de livros do Jeff Lindsay, eu vou deixar o vídeo linkado aqui. O outro livro sobre psicopatas, serial killers e afins já foge um pouco dessa coisa de ficção, é um livro não ficcional sobre fatos reais, sobre psicologia mesmo, que é o livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, da Beatriz Barbosa, e ela escreve vários livros sobre transtornos de comportamento. E eu achei bem bacana, eu li 2 livros dela. Eu li esse sobre os psicopatas e eu li um outro que é sobre transtorno de personalidade borderline, que também é muito interessante, mas esse Mentes Perigosas eu li primeiro. Eu lembro que eu li em um dia, eu li tipo na livraria, eu tava fazendo hora, porque tava muito cedo pra ir pro meu estágio. E aí eu peguei assim aleatoriamente um livro, comecei a ler e não parei. Eu cheguei atrasada no estágio porque eu estava lendo o livro na Saraiva. Veja bem a que ponto chegamos. E eu achei muito interessante, porque ela fala de uma maneira assim bem pra leigos, sabe? Uma pessoa que não estudou psicologia, psiquiatria, que não tem base no assunto, que é leiga mesmo, ela vai entender com a maior facilidade, porque a maneira como a autora descreve o que é um psicopata, como que funciona a cabeça dele, é bem didático mesmo. O ponto que eu tenho a reclamar desse livro é que, assim, por ser
muito didático, às vezes o livro se torna um pouco repetitivo, no sentido de que a autora fala um assunto, fecha um assunto, aí ela vai falar sobre outra coisa e ela volta àquele mesmo assunto que já estava fechado. Ela dá mais exemplos, ela explica um pouco melhor, e eu entendo que isso é uma tentativa de tornar o livro mais acessível a pessoas que não sejam, sei lá, estudantes de medicina ou aficionados por esses transtornos de personalidade. Mas nessa coisa de querer deixar o livro muito acessível, talvez ela tenha perdido um pouco a mão, tenha sido um pouco repetitiva demais nas explicações. Mas não é algo assim super tenha me incomodado, até porque é um livro curto, então não deu tempo disso me incomodar muito. Eu achei interessante, pra quem é assim meio estranho, gosta de ler sobre essas coisas assim meio bizarras, meio macabras, eu achei uma leitura interessante. Tem muita gente que fala mal dela por vários assuntos e assim, eu não vou me aprofundar porque, sei lá, eu sei que eu gostei e é um livro interessante. Eu gostei também do Corações Descontrolados, inclusive eu vou fazer um vídeo relacionando esse livro com um filme que também trata sobre borderline, que é um assunto que eu ando meio interessada particularmente no momento, então eu ando lendo bastante sobre. Eu vou fazer um vídeo falando, mas aí já é outra história. E por fim, eu tenho um livro pra indicar que eu li recentemente e eu amei demais. E é um livro muito bom, me surpreendeu muito, que é Herdeiro da Escuridão, do Paul Cleave. Esse livro a editora Fundamento me enviou como cortesia pra eu ler e dar a minha opinião. E eu confesso que eu tinha lido alguma coisa sobre esse livro e tal, mas eu não tava botando fé que eu ia gostar tanto dele quanto eu gostei. Mas é um livro sensacional, assim, é um livro que me tirou o fôlego em muitos aspectos e em várias passagens do livro. E o livro conta a história do Edward Hunter. E o Edward, ele tem um passado muito traumático, porque ele é filho de um dos mais famosos serial killers da geração dele. Então, o pai dele era o Jack Hunter e ele era chamado de Jack the Hunter, Jack o Caçador, porque ele literalmente caçava prostitutas. Ele matou 11 prostitutas, fora as que ele não confessou haver assassinado. E ele passou muitos anos assassinando prostitutas até ele ser pego quando o Edward era pequenininho. E aí, a prisão do pai e os holofotes da mídia sobre a família fizeram a família nunca mais ser a mesma. Então assim, a mãe ficou profundamente depressiva com tudo isso, ela acabou se suicidando. E a irmã mais velha do Edward acabou morrendo de overdose porque também não aguentou a pressão. Então você vê que o Edward, ele já é marcado por vários traumas por causa do pai dele e do passado dele. Tanto que ele se chamava Jack Edward e ele passou a não adotar mais o Jack, que era o nome do pai, e passou a assinar somente Edward Hunter. E a vida seguiu, ele cresceu, formou uma família, ele se casou e teve uma filhinha e tudo ia muito bem. Ele estava vivendo uma vida feliz, normal na medida do possível, até que aconteceu uma tragédia. Ele vai ao banco com a sua esposa, a Jodie, e quando eles estão no banco, ocorre um assalto. E aí nesse assalto eles pegam a esposa dele como refém e acabam atirando e matando. E aí é aquela comoção, porque ela morre na frente do banco, é sangue pra todo lado e tal. E aí logo as pessoas fazem a associação de que ele era o filho daquele famoso serial killer e tudo mais. E aí as pessoas começam a especular sobre ele. Será que a psicopatia é algo hereditário? Será que é algo que se transmite de pai para filho? Será que pelo fato de o pai dele ter sido um serial killer, será que isso está nos genes dele? Ele vai buscar vingança, vai querer se vingar de quem matou a esposa dele? Começam a especular isso loucamente na mídia. E ele tá muito confuso, ele só quer proteger a filhinha dele e tentar manter o máximo de normalidade. Então no início ele começa a colaborar com a polícia e tal, só que aí ele começa a ver que a polícia não tá avançando no caso. Eles não estão conseguindo encontrar os bandidos que assassinaram a esposa dele, não fazem ideia de onde foi parar o dinheiro, tipo, sumiram do mapa os ladrões. E ele sente que a polícia não tá se empenhando muito, porque é época de Natal, tá todo mundo querendo curtir
dele, pelo menos é assim que ele pensa. E aí ele resolve que ele tem que fazer alguma coisa já que a polícia não tá fazendo o trabalho dela, ele tem que fazer alguma coisa e ele meio que começa a procurar os assassinos. E aí o livro deixa essa dúvida no ar. Será que o Edward vai mostrar que o fruto não caiu longe da árvore e que ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos? Ou será que ele não tem esse gene do serial killer, ele não tem esse gene do assassino, do homicida e vai acabar deixando a polícia trabalhar sem se meter? Então fica o tempo todo essa dúvida no ar, meu Deus, será que ele também é um assassino? Será que ele é um cara do bem? Ele é um personagem bastante dúbio, ele é irônico e amargo e se torna mais amargo ainda depois que a esposa morre e que vai sucedendo diversas pequenas tragédias na vida dele, e eu gostei bastante disso na narrativa. É uma narrativa que prende porque é um livro extremamente bem escrito e é deliciosamente irônico, então assim, não dá pra largar o livro. Eu gostei bastante da narrativa do Paul Cleave, e a narrativa ela é alternada. Há capítulos narrados em primeira pessoa pelo próprio Edward Hunter e há capítulos narrados em terceira pessoa pelo policial que assumiu o caso. Então a gente começa a ver as coisas sob duas perspectivas diferentes. A perspectiva do Edward, que está sentindo na pele aquela tragédia toda, aquela confusão toda, e a perspectiva do policial, que coitado, caiu de paraquedas ali, está tentando ajudar, mas ao mesmo tempo ele não sabe se pode confiar no Edward, se não pode. É muito interessante ver esses dois pontos de vista conflitantes. Eu adorei a maneira como essa história foi contada, porque eu achei que uma parte completou a outra, por assim dizer. Os personagens são extremamente bem construídos, então em diversos momentos eu senti a dor do Edward, fiquei pensando, porra, que merda, tipo, a vida dele acabou por causa de dinheiro, sabe? Eu comecei a me sentir na pele, tipo, o que eu faria se tivesse acontecido comigo e não com ele. E eu também me identifiquei com os dramas do policial, que estava se sentindo impotente, ele queria ajudar, mas ao mesmo tempo ele não conseguia avançar muito na investigação, e ele ficava pensando, pô, e se isso acontecesse com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, sabe? Então era toda essa dualidade de sentimentos, e todos os personagens, eles são bem consistentes, eles são bem coerentes, você consegue acreditar, tipo, ele fez assim, você consegue entender por que ele fez assim e ele não fez assado. Isso eu achei incrível na narrativa do Paul Cleave. E eu preciso dizer que o final desse livro foi assim, um soco no estômago, e foi do tipo, eu li, aí eu parei, aí eu voltei algumas páginas porque eu queria ter certeza que eu tinha lido aquilo, que aquilo tinha realmente acontecido. Eu não conseguia acreditar, eu não queria acreditar. Assim, esse é um livro pra você parar de ter fé na humanidade de vez, tá? Não é um livro pra te deixar feliz, não é um livro pra você ficar de bem com a vida. É um livro que você vai terminar de ler e vai ficar embasbacado como o mundo é violento e que mundo de merda a gente vive, que a violência é algo tão banal, tão, sabe, a vida das pessoas não vale quase nada. Então, foi difícil chegar ao final desse livro, mas é um final bastante surpreendente, eu preciso dizer. Eu não fazia ideia de que ia acontecer o que aconteceu, então ponto para o autor. E foi uma leitura que eu gostei bastante. Então assim, é um livro que em muitos momentos ele me lembrou os livros do Jeff Lindsay. Então essa coisa do serial killer, de ter hábitos metódicos para matar as pessoas, quando eram descritas as maneiras como o pai dele escolhia suas vítimas e como o pai dele assassinava as suas vítimas, e mesmo quando o Edward está pensando, será que vale a pena fazer justiça com as próprias mãos, será que não vale? Isso tudo me lembrou um pouco os questionamentos que existem na série do Dexter, mas as semelhanças não vão muito longe não, tá? São personagens bastante distintos, você não vai ter a sensação de que já leu isso antes, porque é uma história totalmente diferente, e eu gostei bastante. Eu ouso dizer que eu gostei mais da narrativa do Paul Cleave do que da narrativa do Jeff Lindsay. E é isso, eu gostei muito desse livro. É um thriller super indicado se você gosta de livros sobre psicopatas, se você gosta de livros sobre suspense, policiais e afins. Esse daqui é um livro excelente pra você ler, e eu espero muito que você tenha curtido as minhas dicas de livros sobre serial
Killers para o Halloween. Se você gostou desse vídeo, já sabe, me dá um like antes de ir embora, que assim você me ajuda a divulgar o canal. E se inscreva caso você ainda não seja inscrito, porque aí você fica sabendo toda vez que rolar um vídeo novo por aqui. Muito obrigada por me assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!